Estamos passando das 20 horas. Sejam bem-vindos. Vamos participar hoje com um companheiro nosso, conhecido, já esteve aqui no programa da USE, já esteve comigo aqui várias vezes. E, na realidade, ele vai falar de um assunto que eu não me canso de repetir, até porque esse é um momento muito complicado para muitas pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre medo, sobre pânico, por que, né, essa situação de confinamento pode, talvez, gerar um processo muito maior de medo. A gente vai falar exatamente daquilo que muitos nos escrevem através do WhatsApp, através do Messenger. A gente tem recebido muito material do pessoal solicitando para que falássemos um pouco sobre isso, pessoas que estão passando por processos difíceis. Então, hoje, nós escolhemos esse tema mais uma vez, e nada melhor do que o nosso companheiro, que vocês já estão vendo aqui do lado. Dr. Vladimir Batista, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Quer dizer, tudo na medida do possível, como pode ser. Porque você continua aprisionado, não? Está em confinamento? Continua ainda em prisão domiciliar, mas de vez em quando dou uma escapada, veio para o meu consultório. Não, na realidade o que acontece é o seguinte, eu tenho duas atividades profissionais básicas, né? Eu tenho meu consultório de psicologia, que atendo já há quase 15 anos, né? E também trabalho numa empresa portuária, né? E onde também eu trabalho no Porto há já há 25 anos. Então, a gente divide o tempo assim. Só que na empresa, por uma questão de eu pertencer ao grupo de risco, né? Eu sou um ancião de 62 anos, não parece, né? Corpinho de 61. E também e algumas comorbidades, como uma diabetesinha pequena, mas a empresa, por uma questão de segurança, ela decidiu que eu fizesse trabalho home office. Eu brinco dizendo que estou em prisão domiciliar. Mas não é, porque, estou preso junto com a minha esposa, que eu amo de paixão, então, que me trata muito bem. Enfim, então, estou ótimo com os meus 16 gatos, 2 cães, atendendo também online, né? Então, tá tudo bem. Tem um zoológico em casa, né? É isso aí. Tá certo. Olha, seja bem-vindo, muito obrigado, você atendeu o meu pedido. Eu sempre procuro colocar os assuntos relacionados com pessoas que a gente gosta de ouvir e que sabe, entende do assunto, né? E eu aprendo muito com você, aprendo muito contigo. Desculpa eu te chamar de você, não de doutor, né? Mas que nada, olha, a pessoa me chama de doutor, eu não sou doutor, não sou advogado nem médico, então mas eu sou apenas e tão somente um psicólogo. Nós aprendemos muito com você e esse assunto vai me ajudar também a lidar com as pessoas que me procuram, né? O Seara de José está fazendo atualmente, o pessoal sabe, a gente tem um tratamento à distância que a gente está fazendo, que chegou já em picos de 8.000, 9.000 pessoas de visualização. Nossa. É um negócio assim incrível, mas a gente observa que é a necessidade das pessoas. Às vezes as pessoas, você vai pedir para as pessoas assistirem uma palestra, mas elas precisam desse lado do tratamento também, para motivar, para dar força. E muitas lá relatam, você pode entrar lá no tratamento, você vai ver relatos de pessoas que têm medo, que têm aflição, pânico, o fato de ficarem confinadas, né? ou o medo de saírem, né? Que é um medo terrível. Tem pessoas que estão morrendo de medo, e que não saem para nada, nem para respirar um ar diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá? Ok, vamos lá. Então, gente, primeiramente agradecer mais uma vez nosso companheiro aí que faz com que a gente, ao refletir sobre os temas que ele traz para a gente falar, também oportuniza que a gente aprofunde a própria experiência, que a gente se lembre de algumas coisas e pode acreditar que na hora, até a gente estava conversando antes de começar, né? A gente não tem uma pauta, um detalhamento do que vai ser falado, porque a gente sabe que dentro de uma ótica espiritualista, espírita, enfim, nós sabemos que nós somos, muitas vezes, instrumentos não só das influências espirituais, mas também das influências daqueles que estão nos assistindo, daqueles que vão até nos assistir. Porque nós estamos conectados uns com os outros.
O que a gente está falando aqui, vamos falar hoje sobre medo, pânico, essa insegurança, esse clima, é algo que afeta todos nós. Não existe ninguém na face da Terra que não esteja provando em algum momento a sensação de abandono, de insegurança, de medo ou até mesmo do chamado pânico. Então, a gente gostaria de pontuar algumas coisas. Eu espero que a gente consiga, né, transmitir da melhor forma possível. Claro que nada muito profundamente, porque o tempo também não permite isso, mas algumas noções, algumas reflexões. A gente sempre coloca assim, nós vamos trazer aqui algumas ideias para serem pensadas, não são para serem adotadas, são para serem pensadas, refletidas, buscado qualquer outra alternativa de ideia, de pensamento, e vamos aprendendo todos juntos com isso. Vejam bem, primeira coisa que eu gostaria de colocar é que a situação que nós estamos vivendo hoje, estamos falando aí da pandemia, não há como negar. Não é uma gripezinha, né? E não é também a catástrofe que muitos falaram, divulgaram e tal. Mas é uma catástrofe. Sempre é para aquele que sofre, para aquele que experimenta no seio da família, no amigo, no colega, no conhecido, no vizinho, que é vitimado por isso. Hoje mesmo, acabou acontecendo, né? Hoje, não, alguns dias atrás, não sei quando, enfim, uma explosão em Beirute. Uma coisa horrorosa, né? Filmada. Antigamente a gente sabia dessas coisas 2, 3, 4, 5 dias depois. E hoje não, a gente está lá assistindo alguma coisa, fazendo uma pesquisa na internet e, bumba, aparece uma explosão, como foi no caso do 11 de setembro, né? Enfim, e nós fomos sacudidos nesse início de ano, e até agora ainda somos sacudidos, com os números de mortos e contaminados pelo Covid-19, né? Mas isso não é a primeira vez que nós passamos por uma situação como essa. Já aconteceu no começo do século passado, com a chamada gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada. Na realidade, o que tinha de espanhola era a pesquisa. Os pesquisadores espanhóis se debruçaram sobre aquilo que estava acontecendo com soldados que chegavam da Europa e foram para os Estados Unidos, e lá surgiu a tal da gripe espanhola, porque era estudado por espanhóis, meus antepassados, né? Então, vejam só, naquela época, os efeitos daquela pandemia chegavam através dos jornais, pouca gente lia, pouca gente tinha acesso à informação, né? O rádio ainda era um objeto de luxo, né? Enfim, então a coisa aconteceu e foram 70 milhões de mortos, né? Nós estamos aí beirando aos 700 mil, né? Em todos esses meses. Obviamente, hoje nós temos muitos recursos, os hospitais são mais aparelhados, existe todo um envolvimento da comunidade científica internacional, existe troca de informações, apesar, naturalmente, dos, digamos assim, dos interesses econômicos, existe realmente um esforço para encontrar a vacina, já estão sendo testadas algumas. Então, não tenho dúvida que daqui a um pouco nós teremos superado, vejam bem, mais esse desafio. Mas outros virão, não tenham dúvida, outros virão. O homem, o ser humano, nós somos criaturas frágeis diante de um mundo ameaçador. Não é um mundo ruim, ou um mundo bom, um mundo perverso. Um mundo ameaçador, um mundo que propõe desafios constantes. Nós somos permeados de bactérias, germes, vírus. O nosso corpo, ele vive no meio disso tudo. E vive, e sobrevive. O que entra, às vezes, em desequilíbrio, muitas vezes, né, é o nosso sistema imunológico. Então, veja bem, se nós vamos olhar para isso, né, só para dar uma reforçada nesse... Eu procuro reforçar muito isso, para que a gente entenda o seguinte: o problema não é o vírus, porque vírus, nós convivemos com eles desde o surgimento do primeiro hominídeo na Terra. O problema é a nossa defesa, o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico está totalmente subordinado
né? Ou grandemente subordinado a quê? Claro, alimentação, ao sono e tal, mas ele é influenciado muito pelo nosso estresse. E o nosso estresse não se deve às situações que a gente enfrenta, mas à maneira como a gente enfrenta, a maneira como eu vivo. O grande vilão, ou os grandes vilões dessa história, não são os vírus, mas sim a maneira como eu encaro a situação e as providências que eu tomo, né? Para preservar a minha vida, para sobreviver e viver. O estresse é causado basicamente a partir das situações, mas da leitura que eu faço, principalmente, das situações, envolvendo 3 sentimentos ou posturas, né? Medo, raiva e culpa. A pessoa fala, culpa? É, porque a culpa consegue juntar os dois, como se fosse um misto quente. A culpa é o quê? É o medo, aliás, a raiva de mim mesmo, porque eu fiz alguma coisa errada, então eu sinto raiva de mim, né? Da situação que eu criei, e o medo das consequências que virão. Então, quando alguém se sente culpado, ele fica atemorizado, paralisado, né? O remorso vem, ele corrói, e ele pensa, e fica, nossa, eu não devia ter feito isso, olha o que eu fiz, tal. E aí, mais ainda, o medo aliado a essa raiva, essa decepção consigo mesmo, essa baixa autoestima, tudo mais, e aí o medo das consequências daquele ato. Agora, quando eu estou com raiva das pessoas, também isso gera estresse e gera comportamentos no meu corpo, gera uma série de distúrbios hormonais que me preparam para a luta ou a fuga, que é também uma forma do ser humano sobreviver às ameaças. Nós, desde o início, como qualquer animal, antes de viver, nós precisamos sobreviver, né? E a gente vai chegar lá no medo, no pânico, mas a gente precisa entender para a gente ir desmontando algumas crenças e, principalmente, a nossa ignorância nos mecanismos desse corpo. Muita gente fala, mas eu sou um espírito. Sim, querido, você é um espírito que está usando um hardware, um equipamento. Não adianta nada você ter uma conta no Google Drive, você ter uma conta com a capacidade de armazenar, como eu tenho lá, de 10 terabytes de fotografias, se você não tiver um equipamento para poder fazer com que essas fotografias venham na tela do seu computador. Não adianta. Então, você está na nuvem, está ótimo, eu tenho um monte de coisa na nuvem, mas se meu computador, meu corpício, não estiver funcionando bem, esse espírito que vos fala, através desse corpo, com essa linda voz, vai ficar mudo, pelo menos nessa dimensão. Portanto, eu sou um espírito encarnado. Quem não acredita nessa essência espiritual, entende que eu sou uma mente que usa um corpo que precisa estar vivo para essa mente continuar produzindo as maravilhas que a gente produz, ou as besteiras enormes que a gente também divulga. Mas, enfim, a questão é a seguinte, este corpo precisa estar funcionando para que, ou seja, esse equipamento está funcionando para que eu possa me manifestar e continuar trocando com as pessoas, trocando com meus pais, aprendendo, entregando, recebendo, dando, enfim. Mas, para isso, eu tenho um monte de mecanismos nesse corpo, comandados inconscientemente pelo meu cérebro, enfim, que faz com que tudo funcione perfeitamente. E uma das coisas principais é a questão hormonal. Se os hormônios não estiverem bem, não adianta. Eu falo assim, imagina você está com, eu costumo dizer, né, vai dar passe. A pessoa, eu estou conectada com Jesus, estou lá dando passe. Aí, de repente, você está chupando um drops. E, olha, drops, coisa mais antiga, né? Caramba, drops, né? Uma bala, enfim. E aí você morde, porque você vai começar a dar passe. Na hora que você morde, quebra a tua obturação e você enterra aquela pedaço de bala no nervo. Aí você sente uma dor horrível. Como é que você vai vibrar positivamente sentindo esta dor horrível? Da mesma forma que se você estiver com desequilíbrio hormonal, com a tensão enorme, né? O pessoal fala muito de TPM, mas todos nós, homens e mulheres, se tivermos com os nossos hormônios desregulados,
o nosso humor muda, a maneira como a gente reage muda. E não adianta, nem prece nem água benta, não vai equilibrar. Então, nós precisamos respeitar esse corpo, sabendo que ele nos condiciona. E isso já nos dá algumas indicativas, né, do que poderá estar acontecendo, inclusive com medos, com síndrome, a chamada síndrome do pânico. E eu não discuto aqui a síndrome e tal, mas eu coloco muito em dúvida, né, essa etiquetação, essa etiqueta. Às vezes eu recebo cliente aqui no consultório que chega assim, ele me fala, muito prazer, eu sou bipolar, ou eu sou ansioso, eu sou maníaco depressivo. Eu falo, eu sou Vladimir, com tudo isso também, né? Ou seja, às vezes as pessoas acabam se identificando com o sintoma. Então, tem pessoas deprimidas? Não, tem pessoas com depressão. Não existe pessoa deprimida, ela não é 100% deprimida, ela não é 100% alegre. Ela é uma pessoa que manifesta algumas percepções da vida e muitas vezes estão sob influência de vários componentes, hormonais, inclusive, espirituais, enfim, mas que fazem com que ela se comporte de maneira diferente daquilo que ela gostaria, por exemplo. Então, vamos lá, só para não perder o fim da meada, porque senão eu viajo na maionese. A questão uma das questões que a gente precisa entender é que esse corpo, então, para ele sobreviver, para esse nosso corpo sobreviver, tal qual nós temos aqui eu estou falando através do notebook, ele tem um antivírus, né? Um antivírus, né? Que seria o sistema imunológico dele, né? Mas ele tem também uma série de dispositivos de segurança que impedem, por exemplo, que ele queime. Se tiver aí alguma descarga elétrica, aí tem um fusívelzinho lá, pum, que paralisa ele completamente. Então, tem uma série de dispositivos que permitem que ele sobreviva, né? Nós temos esse sistema imunológico que nos defende dessas ameaças patogênicas, vírus, bactérias, enfim, todas essas ameaças, né, que estão normalmente no nosso corpo. Não se preocupe que eu estou tomando essa água, deve ter alguma coisa aqui dentro, seguramente, mais do que H2O, deve ter um monte de bactéria, né, enfim. Mas o meu sistema imunológico dá conta, quando ele funciona perfeitamente, quando ele está na boa. E eu tenho um sistema chamado luta e fuga para me defender daquelas coisas objetivas, externas, ou seja, se de repente eu escuto uma explosão, meus pelos ficam eriçados. Para quê? Para que haja uma maior ventilação na minha pele. O sangue, ele vai para as extremidades. Para quê? Para que eu possa lutar ou correr, fugir da briga ou enfrentar a briga. E da onde vem esse sangue? Esse sangue que transporta toda essa energia necessária ao enfrentamento, ele vem das vísceras. O que são as vísceras? São os órgãos que cuidam para que o nosso corpo, nas suas 70 trilhões de células, em média, possa continuar no processo de crescimento. Quando fala crescimento, as pessoas pensam, um bebezinho que vai virar um homem adulto. Não, isso também é crescimento. Mas quando falar em crescimento celular, significa a função que as células têm de se reproduzir, de se renovar. Então, para você ter uma ideia, em 3, 4 dias, bilhões de células do intestino, que compõem a parede do intestino, são trocadas, se tudo funcionar bem. Mas se não funciona bem, aí você começa a ter ulcerações na parede do intestino, vai ter uma colite. Por quê? Porque não está trocando as células da maneira como deve. E por quê? Porque quando eu estou diante de um perigo, o sangue, toda a energia saem das vísceras, que param seu processo de crescimento e entram num processo de proteção. Proteção significa contra aquilo que é uma ameaça. Portanto, quando eu estou diante de um urso que vem lá, parece um urso de quase 3 metros, na minha frente na floresta, eu estou, digamos, com um problema intestinal. Comi lá um pastel que não caiu bem, eu estou com aquele estado. E lá, digamos que tivesse contaminado com alguma bactéria. E está lá o sistema imunológico combatendo a bactéria. Tal, e eu estou lá me desfazendo em água, né? De repente vem o urso. Naquele momento, toda a energia necessária, a nossa mente consciente é fabulosa. Papai do céu nos deu um equipamento de ponta. Ou seja, isso há milhões de anos. Olha só. Naquele momento em que eu olho o urso
e faço uma leitura que aquilo é um perigo, aquela mensagem chega para o meu inconsciente, não vou entrar em detalhes, né? Para a gente não perder tempo, e o meu inconsciente, aquele gestor de tudo que se compõe meu corpo, ele toma uma decisão sábia. Ele pega e desliga tudo que não for essencial à luta ou fuga, porque o negócio ali é correr do urso ou enfrentar ele. Eu não enfrentaria jamais, nem um chihuahua eu enfrentaria, eu correria dele. Mas, enfim, aí o que acontece? Todo o sangue sai de onde não é necessário e vai para as extremidades. Braços, os músculos dos braços precisam ser irrigados de sangue, as pernas. A acuidade visual amplia maravilhosamente. Você ouve melhor. O cheiro, nossa, você capta qualquer variação. Tudo, você se torna uma máquina de guerra. Mas para isso, eu desligo tudo. E isso faz sentido. Porque assim, eu fujo do urso. Agora, se o meu corpo continuasse combatendo a bactéria que está lá dentro, o problema não seria mais meu em alguns minutos. A bactéria estaria dentro do urso, porque ele teria me comido. E comido junto à bactéria. Portanto, qual é a sabedoria do nosso corpo? Vamos desligar tudo, inclusive o sistema imunológico, porque tem um perigo. Legal, eu não enfrento o urso faz um tempão. Acho que faz umas boas encarnações que eu não enfrento um urso. Mas tem gente que enfrenta. Né? Mas nós, a maioria de nós não temos esses enfrentamentos. Então nós estamos bem, né? Nós temos imunológico que funciona aqui, é uma maravilha. Não funciona. Porque, em vez do urso, eu começo a ficar com a mesma reação de medo ou de raiva diante de uma coisa simples. Meu vizinho estacionou o carro dele na minha vaga. Aí eu fico nervoso. Eu fico me sentindo em perigo, afinal de contas, é a minha vaga. E a raiva faz com que minha mente interprete aquilo como uma ameaça. Porque se eu estou com raiva, eu tenho um inimigo diante de mim. Eu estou para entrar em guerra com alguém, com luta. Ou então, de repente, toco o telefone e a empresa está falando, talvez, fazer um corte. E aí eu penso, meu Deus, deve ser meu chefe dizendo que eu estou demitido. Tanto essa expressão de medo quanto de raiva manda uma mensagem de perigo para o meu inconsciente. E o meu inconsciente toma suas providências. E dá-lhe adrenalina. E dá-lhe a cortisol. E aí, meu sistema imunológico para e eu, de repente, vejo que não é o meu vizinho, é um primo querido que mora lá em Judas, onde perdeu as botas, que veio passar o fim de semana comigo, um primo que eu amo. E aí eu desmonto a máquina de guerra. E aí eu pego o telefone e não é meu chefe para dizer que eu fui demitido, mas o contrário. Que ele resolveu me dar uma promoção. E aí eu desmonto. Aí a noradrenalina, um outro hormônio, entra para neutralizar toda aquela parafernália, desmontar o circo, só que o estrago foi feito. Ainda bem que nós somos pessoas muito equilibradas e não nos deixamos levar, né, por essas coisas, essas ideias negativas, raiva. A gente não assiste programa que nos deixam mais raivosos. A gente não faz leituras de julgamento dos outros, né? Enfim, não é bem assim. Nós somos o que somos. Então, o que acontece? Nós, geralmente, ao longo de um dia, muitos de nós ficam variando e desligando o sistema imunológico e liga de novo. Desliga e desliga. Vocês imaginam quantas doenças oportunistas aproveitam dessa nossa inconstância, desse nosso estresse para avançar no nosso corpício. Muitos de nós podem comprovar isso que eu estou dizendo, não precisa acreditar em mim. Aliás, eu sempre falo, não acredite em uma única palavra do que eu falo. Vamos procurar no Pai Google, né? É um preto velho que tem na internet, que é sábio pra caramba. Vai lá e te dá todas as respostas. Desde como você fazer, hoje eu descobri uma, fazer pudim de leite na air fryer. Já passei a receita para minha mulher, porque eu não me meto naquela máquina do demo. Ela que tem mais habilidade que eu. Mas olha só, eu sugiro que vocês procurem mais ler sobre essa questão do funcionamento do sistema imunológico, para que a gente possa ser convencido daquilo que o Zé Maria fala sempre. Vamos perdoar, vamos ser mais brando, vamos ser menos pessimistas, vamos acreditar
acreditar na providência, eu ia falar previdência privada, não, na providência divina, tal. Não precisa ser piegas nem nada. Você acredita que você não foi colocado aqui no mundo, né? Com 12 cocô de cavalo bandido. Não veio aqui para pagar nada, para aprender. A gente aprender a amar, aprender a respeitar os outros e a respeitar a si mesmo. Então, isso é falado nos centros espíritas, nos livros espíritas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, até nas sinagogas, né? Eu ia falar dos muçulmanos, porque eu agora estou com uma versão muçulmana, né? Enfim, assim, o pessoal está falando, você se converteu? Também, me converti. Mas olha só, gente, o importante, a gente precisa entender isso, tá? Então, vamos lá. Eu não vou me alongar nessa questão, mas... Depois eu queria só falar uma coisinha para você. Diga, não, claro, por favor, senão eu não paro. Assim, é muito lindo, nem você falou, os centros espíritas, as igrejas, o perdão. Isso não é um processo de uma hora para outra. Não. As pessoas são muito intensas. Todos os sentimentos são intensos. Para você conseguir tirar, você não tem que ter um processo para você amenizar essa intensidade primeiro. Porque não adianta falar assim, eu vou perdoar. Não, se a pessoa continua intensa em relação aos sentimentos. Eu vou te falar uma coisa. Eu procuro dizer para os meus clientes, né? Os meus amigos, afinal de contas, eu faço muito amor, né? Eu digo o seguinte: primeiro, esquece essa história de perdoar. Mas, pô, se uma palestra que eu tenho que perdoar. Não, esquece. Sabe por quê? Olha só, por favor, tudo que eu vou falar aqui são entendimentos que eu tenho. Não é a verdade, tá? Mas é só para pensar. Toda vez que alguém fala assim, não, porque eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar minha mãe, eu vou perdoar minha família, eu vou perdoar... Na realidade, eu estou sendo um baita, um arrogante, porque se eu perdoo, eu me coloco assim, eu sou o supra-sumo, né? O rei da cocada preta, e eu sou melhor que os outros, eu tenho um coração maior, eu sou mais generoso, eu sou mais amoroso, eu sou mais cristão, eu sou mais espírita, sei lá o que for. Não, faz o seguinte, não precisa perdoar, que é difícil pra caramba, tal. Faz o seguinte, não perdoa, compreenda. Aceite a humanidade do outro e aceite principalmente a sua primeira. Aquele papo de que errar é humano, perdoar é divino. Olha, errar é humano, perfeito, fica com isso, joga o resto fora. Esse negócio de perdoar é divino. Tem muita gente que se acredita que realmente é divino. Olha, eu perdoo porque eu sou divino, eu sou Deus. Né? E não é, caramba, não é. Nós somos humanos. Errar é humano e perdoar é compreender a humanidade do outro e compreender a minha humanidade. Eu prefiro pensar assim, Vladimir Batista, prefiro pensar assim, que em vez de eu querer perdoar o outro, eu vou compreender, eu vou aceitar que o outro está fazendo o melhor que ele pode. Mas o melhor que ele pode me prejudica, então eu vou me defender, eu vou tomar atitudes para proteger-me, e se for necessário, eu vou até colocar na justiça. Não tem problema nenhum nisso, gente. Mas é entender o seguinte, todos nós estamos num processo de aprendizagem. Quando eu ouso a perdoar meu pai porque ele não me amou o suficiente, eu estou me colocando acima dele. Eu estou entrando numa furada pior do que eu estava. Eu preciso simplesmente olhar com compreensão. Sabe aquela história? Vai e não peques mais? Né? Alguém entende que é pesque, né? Mas não, é peque mesmo. Não? E o pecar está relacionado principalmente com orgulho, com a vaidade, por achar-se melhor que o outro, não sei o quê. Não, Jesus... Nossa, ele é um sábio, enfim, não tem o que falar. Quando ele pega lá, ele desenhando lá na terra, os caras falam assim, não, mestre, olha essa mulher adúltera, fez um diabo que foi, não sei o quê. O que o senhor faria? A lei manda apedrejar. Ela fala, apedreja quem tiver sem culpa, né? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. O que ele quis dizer? Se você é tão, então vai, né? Aí cada um olhou e tal, foi embora. O que Jesus pergunta para a mulher? A mulher fala, o senhor me perdoa? Eu falei, mas se eles não, que são os caras, não tem nada contra você, eu também não tenho. Vai, segue a vida, vai em frente. É o que tem para hoje. E foi, e é isso. Então, quando a gente quer, não, porque eu tenho que mudar. Você bem falou, processo de mudança é um processo de melhoria contínua. Quem
trabalha em administração sabe o PDCA, né? O famoso PDCA, né? Planeje, como é que é? Planeje, faça, confira, analise, né? E aí os resultados. É melhoria contínua. Nós estamos melhorando continuamente. Mas eu vou entrar na questão do medo e do pânico nesse contexto. Mas eu estou deixando bem frisado isso. Então, primeira coisa, julgue menos, se irrite menos. Não deu? Não aguentei. Chutei o balde, sem problema. Você pode sempre colocar o balde de volta no lugar. Se amassar, desamassa, tal. Mas, na boa, você é humano. O mais importante não é não errar, porque você não vai conseguir. Não vai. Desculpe, mas você pode até pensar que você está acertando. Talvez esteja fazendo um erro diferente, que já é um bom começo, né? O problema é quando a gente repete os erros achando que a culpa é do outro, que é do governo, que é do planeta, que é até de Deus, ou da espiritualidade, né? Enfim, o que a gente precisa entender é que a nossa responsabilidade tem que ser assumida. Vamos fazer o melhor que nós podemos. Vamos fazer o melhor. Isso é um processo, como eu disse, de melhoria. Vocês já ouviram falar em processo de pioria? Não existe. Infelizmente, para alguns, né, que acreditam que as coisas estão piorando. Não estão piorando. Elas estão simplesmente vindo à tona, como sempre foram. Né? A gente que não via ou não queria ver. Então, agora a gente está tendo a oportunidade de olhar e ver tudo isso. O Brasil piorou, as pessoas são homofóbicas, são racistas. Sempre fomos, gente. Sempre fomos. Só que a gente vestia a camisa social. Agora estamos tudo pelado, mostrando, né? Nu com a mão no bolso, mostrando aquilo que nós ainda somos. Não é o que somos. Ainda. Estamos num processo de melhoria contínua. E quando a gente se permite a se aceitar como humano, a gente começa a aceitar o outro como humano, e vamos assumindo responsabilidade, exigindo respeito, exigindo o respeito à nossa dignidade, mas também respeitando a dignidade do outro. E assim vai, tranquilo, sereno, calmo. Bom, mas e agora, esta bendita pandemia que está acabando com o nosso sossego, as pessoas estão com medo. Gente, na boa, vamos pensar, sinceramente pensar com bastante serenidade. Alguém acredita aqui que não vai morrer? Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Daqui a 100 anos, vamos colocar 110, né? Porque temos tinhosos que duram um pouquinho mais. Daqui a 110 anos, ninguém que existe nesse planeta estará vivo. Não. Aliás, não estará nesse plano. Acreditamos que estará no outro. Né? Ou já terá voltado. Vamos lá. Então, uma coisa que a gente precisa aceitar, e isso é um papo que a gente pode fazer, Zé, outro dia, vamos falar especificamente sobre a morte. Vamos falar baixinho, porque tem gente que fica apavorada com a morte, né? Como se... A finitude, fica mais bonito, finitude. Ainda mais agora, né? Falar sobre isso. A gente mas olha só. não só mostra isso, né? Pô, mas se você colocar numa... Vladimir vai falar semana que vem sobre a morte. Pode ter certeza que a audiência vai ser muito baixa mesmo. Porque existe uma versão sobre o assunto. Mas esse assunto devia fazer parte do nosso dia a dia. Dia a dia mesmo. Por quê? Porque a finitude, ela marca como tudo um começo, meio e fim. Não é fim da vida. Até eu que faço parte ainda, né, da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, né? Enfim, a gente lá fala assim, terapia de vida passada. A gente não fala vidas passadas. Por quê? Porque não existem vidas, existe uma vida. Você é criado, é vivo e passa a viver eternamente, infinitamente. Só que você permeia essa experiência. Ora você está vivendo num plano, ora você está vivendo no outro. Né? E tem gente que dorme nos dois, né? Enfim, mas é uma opção. Mas vamos lá. Então, há uma vida só. E essa vida, ela ocorre em ciclos. Existe um ciclo na qual você vem para esse mundo, para esse plano,
E chega um momento em que você sai desse plano. Isso é fato, não tem como. Então, nós precisamos, primeiramente, encarar a finitude. E se alguém se diz espírita, espiritualista, espiritólico, não importa o que seja, alguém que acredita numa essência espiritual, é irracional ter medo da morte. Agora, se você falar, não, eu tenho medo de sofrer. Até eu, caramba. Pô, até eu não. Todo mundo. Quem é que gosta de sofrer? Tem alguns que gostam, enfim. Mas vamos lá. Na maioria das vezes, a gente não quer sofrer. Então, você fala assim, tem gente assim, qual a melhor morte? Dormir, morrer dormindo. Eu não, queria morrer de olho aberto. Eu estou morrendo. Estou morrendo. Para mim, saber que eu estou saindo daqui. Imagina você acorda do outro lado e não sabe onde está, caramba. Aí você, caramba, onde é que está meu crachá? Onde é que está minha carteira? Onde é que está meu celular? E de repente, é um impacto danado. Né? Então, se a gente for se preparando, sabendo que a qualquer momento pode acontecer, pode, gente, pode. Então, finitude. Vamos assumir. A finitude é um fato. E vamos assumir também, mas eu não acredito na vida espiritual. Meu amigo, lamento muito. Vai acabar, então. Você, depois que desligar a luz, acabou. Então, você não vai sofrer, não tem nada. Então, a noção de finitude nos liberta e faz com que a gente viva mais presentificado. A gente passa a viver e não ficar com medo. Medo. Esse é o problema. Por que nós sentimos tanto medo? Porque nós queremos controlar. Olha só. O que é o medo? O medo é um sentimento, né, que pode ser muito positivo, ele está a nosso favor. O medo não é contra nada, é a nosso favor. O medo, ele nos deixa em expectativa quanto ao próximo passo, quanto àquilo que a gente vai fazer, porque aquilo pode trazer prejuízos a nós. Pode trazer perigo, por exemplo, um perigo. Sim, olha só, você, por exemplo, sabe, o pessoal acha que quem tem medo não é corajoso. A coragem não abre mão do medo. O corajoso é aquele que vai com medo. O que vai sem medo é um idiota. Por exemplo. Não tem outra palavra, olha só. Desculpem, mas olha só. Até pessoa, eu não tenho medo de nada. É um idiota completo. Desculpe, mas é. Por quê? Quando eu falo idiota, no bom sentido, pelo amor de Deus. Não estou querendo ofender ninguém. Mas imagina só, uma rua, né, com um trânsito danado. Aí o cara chega e fala, eu atravesso sem olhar para os lados porque eu sou corajoso. Não, é um idiota. Ignora, um ignorante. Ignora, inclusive, a possibilidade de ser atropelado, que é muito certa. Agora, a pessoa olha para um lado, olha para o outro. Ela precisa atravessar, porque tem, lá sei eu, tem um gatinho lá no meio da avenida, ele quer salvar, ou então um filho. Tá. Caramba, ele está com medo, ele pode ser atropelado, mas ele calcula, ele usa, o medo lhe dá a informação para que ele foque a atenção, e aí ele foca, lembra daquela questão lá, a gente se torna uma máquina de guerra, com medo ou com a raiva, aí os olhos, fica tudo fixado naquele objetivo, e aí ele vai e corre, pega o gato, pega o filho e consegue salvar. Graças ao medo. Agora, se ele for, não, porque eu não estou nem aí, não sei o quê, ele é atropelado. Então, o medo está ao nosso favor. Porém, esse medo que é um aliado diante de uma ação. O problema é o medo que fica sendo incruado ali. Aquele medo, você fica pensando. E por que se pensa tanto? Porque é caro, é cômodo. Quanto mais eu fico pensando, menos eu faço. E aí eu começo a montar um monte de desculpas para não encarar a vida. Veja só, nós estamos passando por uma pandemia. É fato, morreram 100 mil pessoas, pelo menos aquilo que está contabilizado. 100 mil pessoas. Né? Ou quase, está 95 mil, acho que, hoje. E deve estar morrendo muito mais gente de outras coisas. A gente pode morrer de um acidente, escorregar. Eu tenho um primo que morreu porque o irmão tinha comprado uma moto, o irmão insistiu para ele experimentar como era gostoso, como era fofinho o assento. Ele sentou, se desequilibrou, caiu e bateu com a cabeça no meio-fio. Morreu na hora. Uma morte besta, né? Uma morte besta, isso aqui pode se chamar morte besta. Mas acontece. Porque estava escrito, não importa, não vou nem entrar nessa discussão. Porque também não importa se não tem escrito, a vida continua, você vai continuar. Então, olha só,
A gente precisa entender que a questão da morte, principalmente da morte, a gente deve, sinceramente, esquece. Você deve tomar cuidados com a vida. E você só toma cuidado com a vida agindo proativamente, agindo no aqui e no agora. A gente fala que eu só consigo viver o aqui e agora no corpo. Não dá para viver, por exemplo, olha, vive o final de semana que vem. Procura pensar no final de semana que vem, numa praia gostosa. Vive as sensações de dar um mergulho no mar. Vive. Não dá. Você pode lembrar? Lembra. Você lembra dos mergulhos que você deu? Ótimo. Mas você não sente. Você só sente no corpo presente. E o presente é a oportunidade que a gente tem de se relacionar com esse mundo, com esse plano. Então, vamos viver o aqui e agora através do nosso corpo, através das sensações físicas, do prazer, enfim. Agora, quando a gente fala que muito do nosso medo ele é construído a partir da nossa necessidade infantil de controle, não, porque eu me sinto inseguro, tal. Mas por que você se sente inseguro? Não, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ter certeza que aquelas pessoas que moravam perto daquele bairro lá, que explodiu tudo, não sabia. Não tem controle. Nesse exato momento, pode estar um meteoro caindo na Terra e a nossa live vira dead. Né? Enfim, e aí? Não dá. Pânico. Isso vira e mexe, chegam pessoas aqui no consultório e falam, sofro de síndrome do pânico. E eu pergunto, o que é isso? Eu sei o que é, assim, eu sei o que é. A gente sabe quais são os sintomas. Você entra na internet, tem uma lista, né? Sua frio, a pessoa não consegue respirar direito, não consegue fica paralisada, não consegue ir para frente nem para trás, não consegue pensar, o corpo treme, enfim, chora. Sintomas. Que sintomas são esses? Eu não coloco etiqueta. Quando a pessoa fala, eu sofro de síndrome do pânico, é porque alguém disse para ela. Se ninguém dissesse, ela diria assim, ela diria o que para mim? Olha, eu fico em algumas situações, eu não sei, do nada eu sinto medo, parece que eu vou morrer. Eu sinto o meu coração disparar, eu fico com dificuldade respiratória. Isso para mim é importante. Isso é uma declaração de sintomas. E aí a gente pode pesquisar o que se trata. Mas quando a pessoa vem com um diagnóstico fechado, eu sofro de síndrome do pânico, é porque alguém disse para ela. E isso, muitas vezes, dá a ela uma identidade. Eu sofro de síndrome do pânico. E ali, ela fecha e não faz mais nada. Ela vai esperar que alguém faça, alguém conserte aquilo. E, na realidade, cada pessoa tem uma história. E cada doença tem uma causa. E a causa, pode ter certeza, não é uma bactéria, não é um vírus. A causa é aquilo que fragilizou a pessoa para que aquilo se manifestasse. E eu diria mais, aí é dentro da abordagem que tanto eu quanto minha esposa trabalhamos, uma visão sistêmica, né? Que também não desconsidera as vidas, as experiências reencarnatórias, nada. Porque para mim tudo é vida. Então, se o problema origem desse pânico, assim chamado, foi uma situação vivenciada na infância, na vida intrauterina, na adolescência, no momento da infância que a pessoa nem se lembra, ou que isso aconteceu lá há 1000 anos atrás, para mim não faz a menor diferença, porque é o mesmo ser que está diante de mim, manifestando alguma coisa. E outra, como nós estamos todos interligados, nós acreditamos, e isso é evidenciado nos vários casos que nós atendemos, que aquela pessoa ela está manifestando muitas vezes um problema que é do grupo onde que ela pertence. Algumas pessoas são assim, né? Alguns teóricos, né? Principalmente ligados ao espiritismo ou doutrinas espiritualistas, assim, o pânico pode ser influência espiritual. Tudo é influência espiritual. Nós somos espíritos. Então, eu digo assim, pode ser. Por que não? A influência espiritual do pai, da mãe, do avô, do bisavô, pode ser uma consequência, né? Pode ser uma consequência. Exato.
Você quer ver uma coisa? A pessoa, mas você não difere coisas que são de outras encarnações? Eu falei, eu prefiro não. Sabe por quê? Olha, eu já vi muita gente espírita de carteirinha, né? Espírita de carteirinha falando assim, não, porque o meu espírito, numa vida passada, ele terceiriza, ele pega, se divide, como se ele fosse um capítulo de um livro, e ele fazia aquele capítulo lá, aprontou, e eu estou hoje pagando. Eu já escutei isso, e falei, mas o que eu, hoje, aqui no Brasil, tenho a ver? Eu tenho culpa se meu espírito lá na Alemanha nazista era um nazista. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem, é a mesma pessoa. Né? Eu estava falando com a minha esposa hoje sobre isso, eu falei, vou falar sobre pânico, e aí eu preciso de um exemplo, eu sou muito visual. Então, eu me lembrei o seguinte, né? Eu tenho uma cicatriz aqui no meu cotovelo, que era um buraco, né? Eu me lembro, eu aprontei pra caramba. Quando moleque, eu era da pá virada, né? E é por isso, por essas coisas, que eu tenho certeza que eu vou comprar, eu vou ficar um tempinho lá. Mas olha só, eu subi no muro para roubar goiaba, uma casa. Para roubar, não é eu pegar, não, ia roubar mesmo. Porque, né, goiabona grande e tal. E eu fui lá e subi no muro. Eu tinha lá meus 9 anos, por aí. E eu, muito guloso, fui colocando goiaba, só que eu acho que eu me desequilibrei na hora e caí, né? Caí em cima do cotovelo e fez um rasgo. Eu fiquei com medo de apanhar do meu avô, que morava com meu avô, com a minha avó. É que eu fiz, eu puxei a manga da camisa e fui para casa. Fingi que não tinha acontecido nada, né? Fiquei com o bracinho lá, aí dormi no dia seguinte, não conseguia tirar a camisa porque estava com o braço inchado. Aí, puxa vida, aí viram, né? Aí descobriram tal, meu apronto, né? Esperaram naturalmente desinchar e depois tomei uma surra. Nada, assim, absurdamente violento, mas tomei uns tapinhas, né? Enfim, mas eu lembro disso. Mas, por exemplo, tem coisas que tem cicatrizes no meu corpo que eu não lembro. Isso não muda o fato. Eu não posso dizer, mas eu não tinha nada a ver com isso, afinal de contas, eu não me lembrei. Isso aí aconteceu num momento da minha vida que eu não tinha consciência. Ah, não! Então, agora, vamos supor, se o Vladimir continua com a ideia de roubar goiaba com 62 anos, sinal de que ele não aprendeu, ele está repetindo o mesmo comportamento. Então, muitas vezes, eu não estou nem aí. Ah, mas isso aqui é de vida passada. Não importa, cara. Você está pisando no tomate de novo, igual. Ou seja, você não aprendeu ainda esse capítulo. Por isso que voltou. E por isso que repete as ações. Então, muitas vezes, aí eu vou colocar uma hipótese. Por isso que, chega aqui, síndrome do pânico, tem N coisas. Primeira coisa que eu procuro descartar. Você já foi um endocrinologista, dá uma olhada como é que está os teus hormônios? Primeira coisa, porque você tem um corpo íntimo. Eu não estou falando com desencarnado, estou falando com encorpado que está aqui. Então vai lá, faz um levantamento, vê como é que está a tua vitamina D, né? Tem a ver muito, né? Pô, dá uma olhada, vê como é que está o estrógeno, né? Como é o nome? O outro hormônio? Minha mulher está aqui do lado do... Qual é que é o outro hormônio? O estrógeno e o outro, né? Testosterona, né? Progesterona, enfim, os hormônios. Cara, você precisa ver. Primeiro, descartou, tá tudo ok, mas tá acontecendo alguma coisa. Aí vai, é um espírito. Calma. Claro que é um espírito, você é espírito. Então vamos lá. Você é um espírito, então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu na sua vida. De repente, esse pânico, essa sensação, assim, pode ser de algo que você está trazendo à tona novamente, o que a gente fala de revivenciar. Estou revivenciando alguma coisa, estou fazendo uma releitura. De repente, eu estou passando, olha só, estou segregado em casa. E, de repente, lá atrás, na minha infância, nessa encarnação, eu tive uma situação na qual eu fiquei traumatizado, que eu nem lembro. Eu fiquei preso, a minha avó me prendeu dentro do armário. E aquilo me trouxe um medo absurdo, mas está escondidinho no meu inconsciente. E aí, de repente, eu me sinto preso, fechado em casa. E aí, clique, as pontinhas se juntam e vem à tona o sentimento, não o fato.
Não a leitura completa, aquele filmezinho em 3D mostrando aquela criança lá se debatendo dentro do armário, mas vem a emoção. Sabe quando você, de repente, você não sabe por que você, nossa, esse lugar aqui me deixa assim tão bem. Aí eu já penso, eu devo ter vivido aqui. Não. Você, de repente, está diante de uma cena, de uma paisagem, de um momento, de um contexto que se assemelha àquilo que você já vivenciou. Nesta encarnação, em outra encarnação. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese, pode ser coisas que você tenha vivenciado, sim, em outra encarnação. Você ficou preso nos escombros de um prédio que caiu, quando caiu uma bomba lá na Primeira Guerra Mundial. E você morreu ali, sem ajuda, sem nada. Foi uma morte horrorosa. Aquilo trouxe impacto. Ficou na sua inconsciência espiritual. E aí, de repente, você escuta uma explosão, ou vê essa explosão que aconteceu em Beirute, e aí começa a se sentir mal. Por quê? Você está acessando memórias passadas. Memória sempre passada, né? Memória futura seria absurdo. Mas olha só. Outra hipótese. Memória genética. A gente sempre fala disso. Ou seja, o meu corpo, ele é dotado de células que foram herdadas de papai, mamãe, de vovô, da vovó, da bisavó, da tataravó, enfim. E todos eles passaram por situações e deram seu jeito de sobreviver antes de popularem e gerarem um herdeiro. E esse herdeiro levou essas experiências na base celular, que vai ajudar, enquanto espécie, a economizar tempo, você tendo estratégias que foram usadas lá atrás. Não é só estratégia, você tem também, muitas vezes, traumas transgeracionais, que a gente chama, e que, de repente, diante de um fato, hoje, vem à tona. Caramba, mas isso é uma sacanagem. Eu herdo os traumas de pessoas que vieram antes de mim, mas isso não é uma sacanagem, isso é uma vantagem existencial, é uma vantagem biológica, é uma vantagem diante dos desafios. Por quê? Porque eu tenho respostas automáticas a tudo. Quando você, de repente, diante de uma situação inédita, você toma uma atitude de correr, fugir, lutar, de onde que vem isso? Porque na vida passada eu fiz... Não, às vezes não. Às vezes simplesmente é uma memória genética, né? Por exemplo, eu tenho 16 gatos. A maioria nós pegamos na rua filhotinho. Eles não aprenderam, papai, mamãe, gato, a esconder o cocô debaixo de terra. Mas eles todos fazem isso. Sozinhos. A gente coloca eles separadinhos, tá, dos adultos. Não estou vendo ninguém. Eu também não faço isso. Então, eles só têm contato comigo, com a minha esposa, e de repente está lá o gatinho fazendo seu cocô, suas necessidades, vai lá na terra e cavoca. Por quê? Onde é que tem isso? Aí o pessoal fala, mas isso é instinto animal. Onde é que está esse chip? Não está, está nas células. Ele recebeu essa informação geneticamente transmitida. E nós, queridos, nós somos também esses animaizinhos, né? Esses animaizinhos dotados de um espírito, como eles também têm, de maneira deles. Então, nós também herdamos essas estratégias. Então, uma outra coisa que pode estar acontecendo, nós todos que estamos passando por essa pandemia, queridos, nossos vovós, né? Avós ou bisavós, estiveram passando pelas pandemias anteriores. A mais recente, né? A mais famosa, é a gripe espanhola. Primeiro, 1910, se não me engano, 1910, 1919, por ali. Caramba, olha só. Então, vocês acham que essa informação que está permeando o nosso corpo não tem um impacto? Claro que tem. Aí, você desenvolve medos assim absurdos em situações que você fala, caramba, eu estou me sentindo, nossa, eu não estou conseguindo respirar. Claro, calma. Por isso que não dá, olha, vou te dar uma receitinha, você vai fazer isso? Não. É aconselhável buscar ajuda de um profissional? Tá? Procura um profissional, mas pense antes nessas coisas. Pense, pode ser que isso já alivie bastante esses medos. E, de repente, procura fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela muitas vezes, ela traz a solução, se não imediata, aí você sonha com isso. Então, pergunte. Para quê? Não é por quê. Vejam bem. Para que eu estou tendo esse medo? Para que estou com esse pânico?
Para quê? Porque existe uma outra situação que pode estar acontecendo. Muitos de nós sentem medo ou mesmo pânico porque nós estamos, de alguma forma, inconscientemente, nos castigando, nos punindo. Culpa. Eu me sinto culpado por alguma coisa que eu fiz. E às vezes, eu nem lembro que seja, mas no meu inconsciente, a culpa está ali. E o que alivia a culpa é castigo. Na nossa lógica infantil, a gente aprende isso. Quando papai e mamãe nos dão uma punição porque a gente fez alguma coisa errada, acabou. Já apanhei, fiquei de castigo, né? Perdi não sei o quê, perdi a mesada, seja lá o que for, não vai ter mais presente de Natal. Estou livre. A culpa desaparece. Quando não vem a punição, eu fico lá, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Isso é uma tortura. Então, muitas pessoas atraem, quando fala atraem, a pessoa pensa na lei da atração, mas atraem para si roteiros de desgraça, roteiros de sofrimento, para que, inconscientemente, saudarem a dívida. A gente acredita, né? Aqui se faz, aqui se paga. Eu voltei para resgatar. Nós voltamos para resgatar a nossa vida, resgatar a alegria de viver, resgatar a esperança da vida. Não adianta pagar os erros com dor. Não acrescenta nada no universo. Nada, absolutamente nada. Não muda o fato que você fez errado. Não muda. E não também elimina o sofrimento daquele que sofreu por conta dos seus erros. Não. Só tem uma maneira de você fazer algo com isso. Transformar a culpa em responsabilidade. Como? Assumir o compromisso de ter aprendido com aquilo que você fez, com os resultados, e fazendo diferente. Pode ser que você faça outros erros, mas diferente. Né? E assim a gente se livra da culpa, a gente se livra do pânico, a gente se livra do medo, a gente se livra da raiva. É fácil? Não, não é. Precisa fazer terapia? Talvez. Pode servir. Tomar paz? Talvez. Pode servir. Mas nada tira o nosso protagonismo. Sou eu que tenho que zelar pela minha vida. Sou eu que tenho que fazer o melhor possível. E vou fazer, sem dúvida. O Papai do Céu é extremamente paciente. Se você fizer alguma caca, você vai ter a oportunidade de limpar e voltar a tentar novamente. E assim vai, indefinidamente. Essa é a boa notícia. E a má notícia? A má notícia é, infelizmente, para você ser feliz, depende só de você. Agora, felizmente, para ser feliz, depende só de você. Você escolhe. Ou seja, não adianta viver de muletas, né? Às vezes dá até. Né? Tem gente que gosta, pinta ela de colorido e tal, né? Não sei o quê. Enfim, a gente pode voltar, pensando um dia, falar sobre vitimismo, que é um tema que eu nunca adoro falar. Né? Nós vamos conversar bastante ainda, a gente vai marcar. Vamos, pô. Por enquanto que eu tô aqui, gente. Aproveita antes que acabe. Isso. Que horror, hein? Que horror. Não é assim também. Opa, é assim, meu. Você viu uma vez eu estava assistindo um vídeo que mostrava lá um médico todo assim pimpante, que nem eu, né? Falando tal, não sei o quê. Aí ele chegou, ele parou assim, aí o entrevistador começou a falar assim. Lembra disso? Aí ele chegou assim, gente, eu acho que eu tô indo embora. Foi. E morreu. Rapaz, eu tô sumindo. A gente vai pro intervalo e volta já. Só um minutinho. Incrível, né? Eu vou confessar uma coisa. Eu já pedi pro meu anjo de guarda, né? Eu tenho um protetor espiritual, eu sei quem é ele, né? Eu tenho dúvidas, pode ser um ou outro. Ou Ronaldo Golias ou Costinha. Um dos dois é meu protetor espiritual. Mas olha só. Eu falei, eu gostaria de desencarnar em plena atividade profissional. Eu só tenho dó do paciente que eu estarei atendendo. Porque eu vou morrer, eu vou se ligar na frente dele, vai pensar que eu estou dormindo. Mas olha, um grande abraço para você. Deixa eu dar um recado para o pessoal aqui. Olha, gente, vamos lá. Dr. Vladimir, se ele não responder para vocês aí, se vocês colocarem nos comentários, com certeza ele vai poder responder depois, com calma.
Tá? Pode colocar os comentários aí, mostrar os seus medos, né? Falar um pouquinho Pode, opa! Experiências, né? E lembrando que você deve ter visto que durante essa live nós estamos aí colocando o endereço das redes sociais do Dr. Vladimir, né? O contato dele já está passando aí, você deve estar assistindo com certeza. Dr. Vladimir, tá muito bom, dá para continuar aqui mais umas 2, 3 horas. Mas nosso tempo acabou. Quer falar alguma coisinha agora? Consideração final? Não, eu só agradeço mais uma vez a oportunidade e agora falando sério, eu brinco muito, né? Eu prefiro impactar as pessoas com um sorriso do que com caras amarradas, aquela seriedade sepulcral, né? E eu peço desculpas com toda sinceridade, se por algum momento aquilo que eu comentei, qualquer passagem, eu tenha ferido a suscetibilidade de alguém. Não é meu propósito, eu olho com respeito à dor de todos, né? Olho com muito respeito, mas olhar com respeito não me tira a oportunidade de mostrar que a vida é maravilhosa. Tem um jargão... Apesar de nós. É verdade. Tem um jargão na doutrina que fala assim: você vai ter vida longa, você vai viver muito, meu amigo. Você deve estar endividado, você tem muito débito, entendeu? É o seu caso. Vai durar muito isso. Vai ter que ajudar muita gente ainda. Olha, minha mulher disse que sim, eu tenho as minhas dúvidas. Tá um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Com Deus. Gente, consigo mesmo. Oi? Não, eu falei, fiquem com Deus, mas principalmente com vocês mesmo, porque com vocês, essa companhia vai estar pela eternidade, então vai se acostumando. Perfeitamente. Gente, uma boa noite para você. Muito obrigado pela participação, né? Continue aí conosco, o Ceará News, e a nossa programação aí durante a semana, estamos divulgando aí nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, sintam-se abraçados e acolhidos com a graça de Deus. Tchau, gente. Tudo de bom. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje eu tomei a decisão de retomar um projeto. Alguns anos atrás, eu e a Amanda criamos uma ação, uma atividade chamada Conversação. Essa atividade, na realidade, ela se desenvolvia através de bate-papos, no tipo workshop, onde nós nos reunimos num local com um grupo de pessoas, né, que tinham trazido a nós algum tema, e nós trazíamos, então, não respostas, mas trazíamos algumas reflexões sobre o tema que foi apontado como sendo de interesse do grupo. E a gente chamava isso de conversação. E por que conversa-ação, né? Conversa-ação, conversação. A palavra conversa vem do latim conversatio, que significa viver com, encontrar-se com frequência.